Esse ponto, na nossa opinião, um dos pontos mais importantes. Há um sentimento que permeia todo o debate, a descrição de cada companheiro do que está acontecendo no país, as suas categorias, as lutas, e essa a vontade e o entendimento de que sem a unidade internacional nós não seremos capazes de vencer. A luta de cada país é o que está presente nas falas, de que é isso que nós temos que avançar. Mas avançar não mais nessa fórmula de fazermos um encontro, contamos o que está acontecendo, cantamos alguma música ao final e vamos embora. Depois mantemos alguns contatos, faz o que nós definimos como sinditur, o turismo sindical, que anda pelo mundo para cá e para lá, gastando o dinheiro dos trabalhadores. E quem dera fosse somente um turismo sindical. E, em geral, nesses encontros, o que se tira são planos de como ajudar as multinacionais, os patrões e seus governos a impor seus planos. Os recortes, as demissões, o fechamento de empresas, o sindicalismo de conciliação. A importância desse ponto é de que tudo que nós podemos diagnosticar, o debate sobre como é que é a crise, a concepção sobre o programa de saída para ela, se não se concretiza agora na possibilidade de iniciativas, de campanhas, como foi dito aqui, isso se torna letra morta. Em primeiro lugar, eu queria reivindicar algo importante, na nossa opinião, deste projeto de construção. Aqui se expressou, em várias falas durante o dia, diferenças importantes no entendimento da crise, de qual é o programa para a saída, de concepção do movimento. E, na nossa opinião, isto não é o problema desse encontro, ao contrário, é uma das qualidades. Por quê? Porque partimos de um patamar mínimo. Aqui não há nenhuma organização sindical que defenda o sindicalismo de colaboração e conciliação. Aqui não veio as organizações que defendem privilégio para os seus dirigentes e que a base não possa participar. Aqui estão, o que de uma forma ou de outra, com debates, estão participando da luta concreta de resistência contra as medidas do imperialismo. A democracia entre nós, as diferenças, o debate dessas diferenças, é uma qualidade deste encontro. Isso não quer dizer que eu não tenha opinião e crítica a determinadas posições. Mas é uma qualidade. Nós não queremos o velho sindicalismo de chefes. Na base, como foi dito aqui, porque esse projeto, também como foi dito, só pode avançar se for discutido com os trabalhadores nas categorias, e não só entre nós aqui numa reunião em sala fechada. Mas esse projeto também não vai adiante se numa sala como essa as pessoas tiverem constrangimento e não tiverem tranquilidade de apresentar diferenças que possam ter, debater divergências que existem com tranquilidade, é absolutamente necessário. O segundo tema, a compreensão da crise. De maneira geral, todos nós, com as variações, vemos uma crise econômica internacional que não é a crise da Espanha, da Grécia, de Portugal, e que sejamos claros e categóricos, não é nem mesmo a crise da Europa. É a crise do sistema capitalista que impera. Um companheiro na sua intervenção, não me lembro de que país, do mundo árabe de maneira geral, levantou de que estes elementos dos recortes, dos ataques, também estão sendo feitos nos nossos países. Não é só na Europa.
Já foram e continuam a ser. E ninguém tem dúvida de que também o processo de mobilização do mundo árabe, por detrás, além da reivindicação democrática, o sentimento de se enfrentar com o problema de resgatar a democracia, tem um problema da condição de vida piorada no último período pelos ataques em função da crise econômica e dos ataques que o imperialismo promove. Nós falamos de redistribuição da riqueza. Aqui para nós, temos que alavancar de maneira clara. Nós não queremos nenhum recorte, nenhum corte de conquista e direito social. Nós não queremos nenhuma empresa fechada, nenhum emprego a menos. Nós queremos educação pública, ampliar a condição de direito. Aqui se tratou pouco. Nós temos um companheiro aqui brasileiro da COBAP, que não é afiliada à central, à CSP Conlutas. A COBAP é a Confederação Brasileira dos Aposentados. Está aqui presente. A luta contra os ataques à Previdência, os ataques à aposentadoria, é parte da luta decisiva, como foi a luta aqui na França. Quando falamos da unificação, a gente olha a juventude, olha os movimentos sociais. Os aposentados são decisivos nesse processo. O futuro significa a defesa dos que vêm e para frente para o futuro. Nós, ao pensar o problema para defender isso, o argumento que eles nos apresentam é de que há uma crise econômica. E de onde sai o dinheiro? Vários companheiros levantam a fórmula da redistribuição de riqueza, em outro critério, em outro patamar. Isso hoje tem um nome. Se fala da financiarização, redistribuição da riqueza hoje. Há dois tipos de contratos sociais, ou de contratos, vou tirar a palavra social. Há o contrato com os trabalhadores, direitos, conquistas, educação, saúde, que já não são bons, mas que nós conquistamos. Salário, eles querem cortar. Esse contrato pode ser cortado. Qual é o argumento? Porque não podem romper o contrato com quem? Com a banca internacional. E nós dizemos o contrário. Aqui tem dinheiro para a saída da crise. E o dinheiro está nos bancos. É daí que tem que sair o dinheiro para que não necessitemos pagar os aposentados, a juventude, um emprego, com educação, com saúde. O problema da dívida, que antes foi um problema do primeiro mundo, dos países coloniais, semicoloniais, dos países do terceiro mundo, como eram chamados, hoje é o problema fundamental aqui. Mas não só aqui, também continuamos nós. No Brasil, para vocês terem uma ideia, quase 50% do que o governo arrecada de impostos é gasto pagando os serviços da dívida pública brasileira para a banca nacional e internacional. Metade de todo o imposto gasto. Isso eu estou falando do governo agora. Lula, Dilma. Nós pensamos, companheiros e companheiras, nas campanhas, o que é que conversamos entre nós, que queríamos apresentar para você. Nós temos um risco. A forma como se concretiza a luta é a expressão nacional. As greves, as mobilizações, como foram descritas por vários companheiros, os ataques que estamos sofrendo, como resistimos, as prisões, a criminalização, os assassinatos. Mas isso, ao alavancar pelo nível internacional, não pode ser uma somatória da campanha contra a perseguição a este dirigente do país X, a campanha contra o ataque ao sindicato do país Y. Isso tem que ser um elemento de unidade em torno de um programa e um projeto. Por isso nós estamos propondo, em princípio, queremos ouvir, evidentemente, poder debater e ver amanhã como concluímos, o ordenamento das campanhas em 4 grandes temas, eixos. O primeiro eixo, a crise internacional, a crise econômica, imperialista
e toda a política que nós estamos discutindo, não aos recortes, defesa dos direitos, defesa do emprego. Essa luta tem duas dimensões. Tem uma dimensão geral de unidade. Por exemplo, as mobilizações que tem acontecido pela Europa, com o processo da Grécia, o processo da Espanha, o processo de Portugal, e a possibilidade de unificar, como foi o processo de 14 de novembro, histórico, uma paralisação que levanta o problema do que é a Comunidade Econômica Europeia, a Troika e o que é que está acontecendo, que não é a crise de cada país, é a crise deles imposta para nós, a cada um de nós pagar. E nós dizemos não. A resposta a essa dimensão é essa unidade, buscar construir. Nós temos uma dimensão clara do que somos. Infelizmente, eu gostaria de hoje, e acho que todos aqui, de poder estar vindo aqui hoje discutir uma data para uma greve geral continental na Europa, e aonde nós colocássemos também de pé, em solidariedade, América Latina, Ásia, África e todos os trabalhadores do mundo. Isso é o que nós gostaríamos. Infelizmente, nós não temos condições de fazer isso. Essa é a dimensão dos que querem fazer a história. Também saber como construí-la. Mas nós, pela situação atual, podemos fortalecer a campanha que já existe por baixo, em cada país, da necessidade da construção de uma greve geral, a partir do país em que se unifique numa greve continental. Evidentemente, com a desigualdade que existe de país em país. Porque a Europa hoje é o centro da crise. A vitória ou a derrota deste processo que está em curso na Europa significa a possibilidade de vitória ou derrota das mobilizações no Brasil, na América Latina, na África, na Ásia e em outros continentes. Esse primeiro eixo, a crise, tem uma outra dimensão que é o tema específico de cada setor. Aqui foi dado o exemplo da GM, fizemos reuniões setoriais, estavam reunidos os companheiros da educação, os companheiros da Turquia levantavam o tema sobre a indústria têxtil, a greve que tem, como alavancar uma campanha de solidariedade, a partir dos setores, de empresas, ver como nós materializamos também unidade de resistência e de luta. Essa é a primeira dimensão, como eixo geral, a crise. Segundo tema, o direito, a defesa do direito de organização contra a criminalização dos movimentos sociais. Nos parece um tema geral de campanha necessário a ser levado por nós todos. E que aí se concretiza a prisão de companheiros na Tunísia, na Turquia, no Peru, os assassinatos, a perseguição de dirigentes sindicais, o processo contra os lutadores, o ataque, em última instância, ao direito de organização. O terceiro ponto, que eu ordenaria como eixo geral de campanha, junto com o processo europeu de resistência e de luta, há um outro processo em curso, muito importante na luta anti-imperialista e ante esta ordem econômica internacional, que é o processo que passa no mundo árabe. Muito importante. E nós queríamos destacar aí, como parte de uma luta em defesa contra a militarização, contra as intervenções imperialistas, o processo da Palestina como símbolo da luta geral pelo direito às nacionalidades, pelo direito à autodeterminação. É evidente que há outros processos, como da África, do Saara Ocidental, como foi discutido e citado aqui, como o processo do Haiti e a ocupação militar que ocorre, mas a Palestina nos parece, do ponto de vista internacional, um símbolo para alavancar como eixo de campanha o tema. Sabemos aqui, para rapidamente, em função do tempo, nós temos diferenças aqui. O processo do mundo árabe, para deixar claro, o tema da Síria. Aqui há diferenças entre nós. Há organizações que opinam, como a nossa, a CSP Conlutas, que o processo da Síria é igual ao processo do Egito. É o processo do povo pela base se organizando para derrubar um governo que tem relações com o imperialismo e que é um movimento super progressivo. Há companheiros que pensam de maneira distinta. Nós não estamos propondo incorporar este tema como eixo
porque isso significaria iniciar um processo nos colocando na divisão naquilo que nós podemos construir para frente. E vamos debatendo, vamos discutindo. O quarto ponto, como eixo de ordenamento de campanha, o tema das opressões, que é amplo de maneira geral, envolve a questão de imigrantes, racismo, xenofobia, e tem um eixo, na nossa opinião, que pega de maneira global hoje, que é o tema de gênero, a questão da mulher. Então nós trabalharíamos o tema da crise, como materializar campanhas e iniciativas em torno dela e da resistência. O tema da defesa do direito à organização, a luta contra a criminalização, baixando para as campanhas concretas, os abaixo-assinados, os ataques que acontecem em cada país, como nós podemos fazer iniciativas de solidariedade. O tema geral contra a militarização, defesa dos povos, da soberania e da sua autodeterminação, a Palestina na frente. E a luta contra a opressão e como ela se expressa para fragmentar nossa classe contra os ataques imperialistas. E neste tema, a questão da mulher como um dos eixos ordenadores dessa campanha. Essa é a ideia geral que nós discutimos e queremos apresentar para o debate, para a discussão, para ver como nós podemos avançar e ir materializando a campanha. Evidentemente, depois tem as reuniões setoriais, que tem que ver como isso se materializa em cada setor para ordenar a continuidade do debate. Obrigado, companheiro.